Ouvi minha nora. Sua mãe tá gagá, vamos internar e vender tudo. Sou Lourdes, 68 anos, viúva. Mas eles não sabiam que meu celular gravava tudo. Essa casa, onde estou agora sentada na minha poltrona de veludo gasto, não é só tijolo e cimento. É a minha vida. Eu e meu falecido Bento, que Deus o tenha, levantamos cada parede com o suor do nosso trabalho. Eu me lembro do cheiro de poeira e de cimento fresco misturado com o aroma do café forte que eu trazia para os pedreiros. Hoje, o cheiro que domina é o do bolo de fubá que está esfriando na cozinha e das minhas rosas chá que entram pela janela aberta. É um cheiro de paz. Uma paz que, eu descobri hoje, era uma mentira muito bem contada. Meu filho, Marcos, é meu único filho. Criei com todo o amor do mundo, talvez até com amor demais. Desde que Bento se foi, há 10 anos, Marcos é a luz dos meus olhos. Ou, pelo menos, eu achava que era. A luz dele, no entanto, mudou muito nos últimos 2 anos. Foi exatamente quando ele se casou com Sandra. Ah, Sandra, minha nora. Desde o primeiro dia, eu senti que aquele mel era doce demais para ser de abelha de verdade. Sabe como é? Quem vê cara não vê coração. Sandra sempre me tratou com uma doçura que me arrepiava. Sogrinha, a senhora é um anjo. Sogrinha, deixa que eu arrumo essa cozinha. Sogrinha, a senhora precisa se cuidar. Mas os olhos dela, os olhos nunca sorriam junto com a boca. Os olhos dela corriam pela minha casa, medindo os móveis, avaliando o lustre da sala de jantar, calculando o tamanho do terreno. Marcos, que sempre foi um menino bom, mas de cabeça fraca, parecia um boneco de ventríloco perto dela. Onde ela ia, ele ia atrás. O que ela dizia era lei. Eu via meu filho se distanciando, se tornando uma pessoa que eu não reconhecia, mas botava a culpa na paixão de começo de casamento. Eu me dizia, Lourdes, deixa o menino viver, é a vida dele. Mas nas últimas semanas, a coisa apertou. Começou com pequenas coisas. Um dia, eu estava cozinhando, e quando virei as costas, o fogo do arroz tinha se apagado. Sandra estava bem ao lado. Nossa, sogrinha, já esqueceu o fogo aceso de novo? Que perigo! Eu tinha certeza que não tinha esquecido. Outro dia, minhas chaves da porta da frente sumiram. Reviramos a casa. Sandra foi a primeira a dizer, Marcos, a sua mãe está perdendo as coisas. Isso é preocupante. 3 dias depois, as chaves apareceram milagrosamente dentro da gaveta de panos de prato. Um lugar onde eu nunca as colocaria. Sandra, claro, estava lá. Olha só. A senhora guardou aqui, que coisa! Eles começaram a visitar mais. Não por saudade, eu percebia. Vinham com aquela conversa mole de cuidar de mim. Traziam papéis para eu dar uma olhada, sempre falando de finanças, de como era complicado para uma senhora viúva administrar uma casa tão grande. Meu instinto, aquele que toda mãe tem e que nunca falha, começou a gritar. Eu não estava ficando gagá, eu estava sendo sabotada. Eu sou uma mulher simples, estudei só até a 4ª série, mas aprendi com a vida. E a vida me ensinou que, às vezes, para pegar um rato, você tem que ficar mais quieta que o queijo. Eles achavam que eu era uma velhinha boba, que passava o dia vendo novela e fazendo crochê. Mal sabiam eles que, enquanto meus dedos trabalhavam na linha, minha cabeça trabalhava muito mais rápido. Eu precisava de provas. A palavra de uma velha contra a de um casal jovem e preocupado? Eu sabia quem o resto da família e os médicos iriam escutar. Então, hoje, no almoço de domingo, eu preparei meu plano. Era feijoada. O cheiro estava maravilhoso, a casa estava cheia. Sandra e Marcos chegaram mais cedo que o normal, cheios de sorrisos falsos e perguntinhas sobre minha saúde. Dormiu bem, sogrinha? Como uma pedra, minha filha. E vocês? Preocupados com a senhora. Esse casarão? Deixei a conversa morrer ali. Servi o almoço. Eles comeram como se não houvesse amanhã. Marcos elogiou meu torresmo. Sandra disse que minha couve estava divina. Tudo teatro. Quando terminamos, eu pedi que ficassem na mesa enquanto eu buscava o café. Era o momento. Meu celular, um aparelho moderno que Marcos me deu no meu aniversário, provavelmente para me rastrear, mas que acabou sendo um tiro no pé dele, já estava pronto. Eu tinha baixado um aplicativo de gravador de voz dias antes. Testei escondida no meu quarto.
Funcionava perfeitamente. Peguei meu celular, liguei a gravação e o coloquei discretamente embaixo do centro de mesa de crochê que eu mesma fiz, bem entre eles. Ah, minha gente, que calorão! Acho que minha pressão subiu um pouco com essa feijoada, eu disse, me abanando com a mão. Vou ali no meu quarto pegar meu remédio de pressão. Já volto. Não se levantem, por favor. Fiquem aí conversando. Sandra quase pulou da cadeira de prontidão. A senhora quer ajuda, sogrinha? Quer que eu pegue? Onde está? Não, não, minha filha. Fique aí, fazendo companhia ao seu marido. Eu sei onde está. É rápido. Eu saí da sala de jantar, mas não fui para o quarto. Eu parei no corredor, bem atrás da porta de madeira grossa, onde o som passava abafado, mas o silêncio deles era ensurdecedor. Fiquei ali, prendendo a respiração, ouvindo apenas o tic-tac do relógio de parede da sala. 1 minuto de silêncio. 2 minutos. Eu sabia que eles estavam esperando para ter certeza de que eu estava longe. Então, ouvi a voz dela, baixa, sibilante, como uma cobra no jardim. Ela demorou para sair. Você viu como ela está lenta, Marcos? A voz do meu filho veio em seguida, cansada. Eu vi, Sandra. O que você quer que eu faça? O que combinamos, amor? Disse ela, e a voz dela ficou mais dura. Não dá mais para esperar. Ela está um perigo para ela mesma. Meu estômago gelou. Eu me agarrei ao batente da porta, minhas unhas fincando na madeira pintada. E então veio a frase que quebrou meu coração em 1000 pedaços e, ao mesmo tempo, acendeu um fogo dentro de mim que eu não sentia desde que Bento morreu. Amor, sua mãe tá ficando gagá. Vamos ser honestos. Ela esquece as coisas, ela se perde dentro da própria casa. Ela quase botou fogo na cozinha semana passada. A mentira deslavada sobre o fogo. Vamos internar ela e vender tudo. A gente pega o dinheiro, compra aquele apartamento na praia que a gente queria. A casa é enorme, vale uma fortuna. A gente bota ela numa clínica boa, claro. Ninguém vai questionar. Vão achar que estamos fazendo um favor, cuidando da velhinha. Eu esperei. Meu mundo inteiro dependia do que viria a seguir. Eu rezei para que meu filho, o menino que eu amamentei, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu consolei quando quebrou o braço. Eu rezei para que ele dissesse não, para que ele batesse na mesa, para que ele defendesse a mãe dele. Houve uma pausa que durou uma eternidade. Você tem razão. 3 palavras. Foi tudo o que ele disse. 3 palavras que selaram o destino dele e destruíram o filho que eu conhecia. Eu não chorei. Naquele momento, a tristeza foi tão profunda que congelou. Virou gelo. Virou aço. Eu respirei fundo, contei até 3 e forcei meus pés a me levarem de volta à sala de jantar. Abri a porta com um sorriso calmo no rosto. Os dois se sobressaltaram. Sandra estava com a mão sobre a de Marcos, num gesto de cumplicidade. Aqui estou eu disse, com a voz mais firme que eu consegui. A pressão já está melhor. Sandra recuperou a compostura primeiro. Que bom, sogrinha. Ficamos preocupados aqui. Eu imagino, respondi, olhando fundo nos olhos dela. Eu caminhei até a mesa, peguei a bandeja do café e, com a maior naturalidade do mundo, deslizei meu celular do centro de mesa para o bolso do meu avental. Eles ficaram mais um pouco. Falaram do tempo. Falaram de um filme que viram. Falaram de planos de viagem. Eu apenas sorria e balançava a cabeça, servindo mais café, oferecendo mais um pedaço de bolo. Por dentro, eu era uma estátua de gelo. Quando eles finalmente se levantaram para ir embora, na porta, Sandra me deu um abraço frio, de quem abraça um poste. Se cuida, tá, sogrinha? A gente te ama muito. Eu sei, minha filha. Eu sei exatamente o quanto vocês me amam. Eu respondi, dando um tapinha nas costas dela. Eu os vi sair pelo portão. Vi o carro caro deles virar a esquina. Fechei a porta, girei a chave, encostei a testa na madeira fria da porta e só então respirei de verdade. Fui até a cozinha, sentei na minha cadeira de sempre, aquela que tem a marca do meu corpo, e tirei o celular do bolso. Abri o aplicativo, lá estava. Gravação 004. Duração 7 minutos e 14 segundos. Apertei o play. Amor, sua mãe tá ficando gagá. Vamos internar ela e vender tudo. A voz dela, clara como cristal. E a voz dele. Você tem razão. Eu ouvi uma vez, 2 vezes, 3 vezes.
Salvei o áudio, salvei na memória do telefone, salvei na nuvem, uma coisa que meu neto me ensinou a usar, e enviei para o e-mail que criei só para emergências, um que ninguém conhece. Eles acham que eu sou Gagá. Eles acham que podem me descartar como um móvel velho. Eles acham que eu não tenho força, que eu não tenho inteligência, que eu sou só uma velhinha que faz bolo de fubá. A raiva que eu senti no corredor tinha passado. A dor da traição do meu filho ainda estava lá, funda, mas agora ela tinha companhia. Ela tinha a companhia da determinação. Eu não ia chorar. Eu não ia me descabelar. Eu não ia ligar para o Marcos e gritar com ele. Isso era o que eles esperavam. Isso era o que a Gagá faria. Não. Eu peguei meu bloco de notas e uma caneta. Fiz uma xícara de chá de camomila para acalmar os nervos, não o espírito. O espírito estava em guerra. Eles queriam vender tudo. Eles queriam me internar. Eles só não contavam com uma coisa. Eu não sou só a viúva do Bento. Eu não sou só a mãe do Marcos. Eu sou Lourdes e eu construí esta casa. Eu não vou deixar ninguém tomá-la de mim. Especialmente aqueles dois. Eles plantaram as sementes da minha internação. Mal sabem eles que acabaram de me dar a ferramenta para a liberdade deles. Eles iriam descobrir, da pior maneira possível, que a Gagá aqui tinha uma memória muito melhor que a deles. E eu tinha a prova disso gravada. A porta se fechou. O som do carro deles desapareceu rua abaixo. A casa, de repente, ficou silenciosa demais. Mas, pela primeira vez em muitos meses, eu não me senti sozinha. Eu tinha companhia. Eu tinha a companhia da raiva, e ela era uma velha amiga que eu não visitava havia muito tempo. Eu não sou boba. Eu sabia que aquela gravação era uma bomba. Mas uma bomba, se explodir na sua própria mão, só te machuca. Eu não podia simplesmente ligar para o Marcos e gritar, eu ouvi. Isso era o que a Gagá faria. Eles iriam virar a história. Viu, amor? Ela está tendo alucinações, está ouvindo coisas. Não. A gente não joga as cartas na mesa antes de saber o que o oponente tem na manga. Eu precisava entender o tamanho do buraco em que eles estavam me colocando. Internar e vender tudo. Essas duas palavras não saíam da minha cabeça. Meu primeiro instinto foi correr para a gaveta do escritório. Aquele escritório pequeno, que era do Bento. Hoje é onde eu guardo as contas, os documentos antigos e minhas linhas de crochê. O cheiro de papel velho e um leve mofo de guardado me atingiu quando abri a porta. Eu fui direto para o gaveteiro de metal, aquele verde-oliva, feio que dói, mas que guarda a nossa vida. Puxei a gaveta de cima, que rangeu como um gato sendo pisado. Documentos da casa. Estava escrito na etiqueta amarelada que o Bento colou ali há 30 anos. Meu coração parecia que ia sair pela boca. E se eles já tivessem pegado? E se a Sandra, com aquele sorriso de mel, já tivesse ajudado a organizar meus papéis? Minhas mãos tremiam um pouco, mas não era de velhice. Era de adrenalina. Eu remexi. Contas de luz antigas, o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, deste ano, que eu já tinha pago, graças a Deus. Recibos de material de construção de 1980. E nada. Onde está, meu Deus? Onde está a escritura? Eu comecei a suar frio. Puxei a gaveta inteira, despejando tudo no tapete. Papelada, clipes enferrujados, uma foto antiga do Marcos na escola. Nada da escritura. Calma, Lourdes, pensa. Eles não seriam tão burros de roubar o documento ainda. Eles estavam na fase de provar que eu estava louca. A venda viria depois da internação. O documento devia estar em outro lugar. Um lugar mais seguro. Levantei e fui até o meu quarto. No fundo do meu guarda-roupa, atrás dos vestidos de festa que eu não usava desde que Bento se foi, havia um cofre. Um cofre pequeno, de parede, que Bento instalou depois que fomos assaltados uma vez. Marcos e Sandra nem sonhavam que aquilo existia. Eu girei a combinação. 2 para a da esquerda, 18 para a direita, 44 para a da esquerda. O clique suave da tranca abrindo foi música para os meus ouvidos. Lá dentro, junto com as joias que ganhei dele e o relógio de ouro que foi do meu sogro, estava um envelope pardo, grosso, com a minha letra e a dele. Documentos importantes. Casa. Eu o agarrei e sentei na cama, com as pernas bambas de alívio. Abri. A escritura estava lá,
limpa, no meu nome, Lourdes Gonçalves, viúva. Eu li o documento de cabo a rabo e foi aí que eu vi. Eu tinha me esquecido completamente. Bento era um homem muito mais esperto do que as pessoas davam crédito. Quando compramos este terreno, ele era um funcionário simples de uma fábrica de tecidos. Eu era costureira. Juntamos cada centavo. Mas Bento, com aquele jeito quieto dele, sempre dizia: Lourdes, o homem que não cuida do futuro não merece o presente. Ele não colocou a casa só no meu nome. Ele colocou no meu nome, com uma cláusula. Uma cláusula de usufruto vitalício. Isso eu já sabia. Significava que, mesmo que eu desse a casa para o Marcos em vida, eu teria o direito de morar nela até o meu último suspiro. Mas tinha mais. Tinha uma segunda cláusula, que eu nem lembrava mais que existia. Bento deve ter feito isso com o advogado na época, e eu só assinei. A cláusula dizia que a casa não poderia ser vendida, nem alienada, nem usada como garantia de empréstimo, enquanto eu estivesse viva, sem o meu consentimento explícito, assinado e reconhecido em cartório por mim e por 2 testemunhas independentes. Eu li de novo. 2 testemunhas independentes. Isso significava que mesmo que eles me internassem, eles não podiam vender. Não sem a minha assinatura lúcida. Aquele gagá que a Sandra queria tanto provar não ia funcionar. Meu Bento, de onde ele estivesse, tinha acabado de me dar a primeira arma. Mas a investigação não parou aí. Se eles não podiam vender a casa facilmente, por que o plano? Talvez eles achassem que, uma vez que eu estivesse num asilo, gagá e dopada de remédios, eles conseguiriam forçar uma assinatura. Ou talvez eles tivessem um plano B. Eu precisava saber do dinheiro. Peguei meu extrato do banco, aquele que chega pelo correio. A minha aposentadoria, mais a pensão do Bento. Era um dinheiro bom, que dava para viver com muito conforto. Eu olhei o saldo. Estava tudo certo. Mas enquanto guardava a escritura no cofre, senti algo mais no fundo. Outro envelope. Um que eu não reconheci de imediato. Era um envelope de banco, mas de um banco que eu nem lembrava de ter conta. Um banco antigo, que foi comprado por outro e depois por outro. A carta dentro estava amarelada. Era do Bento, escrita para mim. Minha querida Lourdes, se você está lendo isto, é porque eu já me fui e você está precisando de ajuda. Eu sei como nosso Marcos é. Bom menino, mas de coração mole, fácil de ser levado pelos outros. Eu sempre tive medo que depois que eu fosse, alguém tentasse se aproveitar de você. Eu tive que parar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era a primeira vez que eu chorava naquele dia. Mas não era choro de tristeza. Era de saudade, de gratidão. Limpei o rosto e continuei lendo. Eu guardei um pouco de dinheiro todos esses anos. Um pouquinho de cada bico que eu fiz, de cada hora extra. Não é para o Marcos, é para você. É o seu fundo de guerra. Está neste banco. O número da conta está aqui. A senha é o dia em que nos vimos pela primeira vez. Você lembra, Lourdes? Naquela quermesse. Eu lembrava. Como eu poderia esquecer? Eu peguei o cartãozinho antigo do banco. Eu nem sabia se aquele banco existia mais. Eu teria que ir até a cidade, no centro, para descobrir. Mas Bento tinha me dado mais do que uma escritura. Ele tinha me dado um recurso oculto. Sentei-me ali, na beira da cama, com a gravação no meu celular de um lado e a carta do meu falecido marido do outro. A traição do meu presente e a lealdade do meu passado. Foi nesse momento que a ficha caiu de verdade. Por quantos anos eu deixei que me vissem assim? Eu me lembrei de todas as vezes que Sandra disse: "Deixa, sogrinha, eu faço. A senhora vai queimar a mão." Ou Marcos: "Mãe, não se preocupa com isso, é complicado, coisa de internet. Deixa que eu resolvo." E eu deixava. Eu deixei porque era mais fácil. Eu deixei porque, depois que o Bento se foi, eu me senti cansada. Eu me acomodei no papel da vovó, da velhinha doce, que só sabe fazer bolo de fubá e crochê. Eu aceitei os diminutivos. Mãezinha, vovozinha, tadinha. Eu, Lourdes, que administrei essa casa por 50 anos. Eu que fazia o salário mínimo do Bento se multiplicar para pagar o material escolar do Marcos, o remédio da minha mãe e ainda guardar um dinheirinho para a reforma. Eu que negociava com pedreiro, que batia pé no açougue, que sabia de cabeça quanto custava o quilo do tomate em 3 mercados diferentes.
Eu não era Gagá. Eu estava adormecida, e minha nora, aquela cobra criada, tinha acabado de me dar o beijo que me acordou. Só que não era um beijo de príncipe, era um bote. Eles me olhavam e viam uma casca vazia. Uma senhora frágil que se assusta com o barulho do liquidificador. Uma senhora que eles podiam enganar com sorrisos falsos e promessas de cuidar. Eles achavam que eu era analfabeta digital, mas eu fui a primeira da rua a ter um computador, lá nos anos 90, para o Marcos fazer trabalho de escola. Eu aprendi a usar. Eu sei o que é salvar na nuvem. Eu sei o que é um e-mail. Eu sei o que é um aplicativo gravador. O celular que eles me deram, achando que era um luxo desnecessário para uma velha, virou o meu melhor detetive. Essa era a ironia. A percepção deles era a minha maior arma. Eles viam a velhinha de avental. Não viam a mulher que enterrou um marido, que criou um filho ingrato, que venceu a inflação e que construiu um patrimônio. Eles viam a senhora que esqueceu a chave na gaveta de panos de prato. Não viam a mulher que sabia que tinha sido a Sandra que colocou a chave lá. Eu respirei fundo. O choro tinha secado. A dor da traição do Marcos ainda estava lá. Um buraco frio no peito. Mas agora não era hora de luto. Era hora de estratégia. Eles queriam me internar? Eles queriam vender tudo? O plano deles era baseado na minha suposta incompetência. O meu plano seria baseado na competência que eu sempre tive e que eles nunca viram. Eu peguei o caderninho onde anoto minhas receitas. Fui para a página de bolo de fubá e, na contracapa, comecei a escrever: investigar o banco. Amanhã, bem cedo, eu vou ao centro. Vou descobrir quanto Bento deixou para mim. Esse dinheiro será o meu fundo de guerra. O advogado. Eu não vou usar um advogado qualquer. Eu preciso de alguém que eles não esperem. Lembrei da dona Zilda, minha vizinha da frente. A filha dela, doutora Beatriz, é uma leoa, especialista em direito de família. E mais importante, ela odeia gente que maltrata idoso. Zilda me contou que a Beatriz quase colocou o próprio tio na cadeia por causa de uma história parecida. A prova. A gravação é ouro. Mas e se eles disserem que a voz não é deles, que é montagem? Eu preciso de mais. A armadilha. Se eles estão tentando me fazer parecer louca, eu vou usar isso. Eu vou deixar eles pensarem que estão conseguindo. A gente pega passarinho, é com milho, não é com grito. Eu não ia só me defender. Eu ia atacar. Mas como Bento me ensinou, a gente não dá o bote no sol quente, onde todo mundo pode ver. A gente espera à sombra da noite. Eu olhei para o relógio. Quase 6 da tarde. O telefone tocou. Eu olhei para o aparelho. O nome no visor brilhou. Marcos. Meu coração deu um salto. A minha primeira reação foi atender e chorar, perguntar: por que, meu filho? Por quê? Mas a Lourdes, Gagá, não estava mais em casa. Eu deixei tocar. 1 vez, 2, 3. No quarto toque, eu atendi. Mas antes de dizer alô, eu forcei a minha voz. Eu a fiz soar mais fraca, mais trêmula, mais confusa. Ah, alô? Quem é? Mãe? Sou eu, o Marcos. Tudo bem? A senhora parece estranha. Eu fiz uma pausa, como se estivesse com dificuldade para respirar. Ah, é você, meu filho. É que... eu não sei. Acho que a feijoada não me caiu bem. Estou meio... perdida. Ouvi o suspiro dele. E no fundo, a voz da Sandra. O que foi? Ela está mal? Mãe, a senhora tomou o remédio de pressão? Remédio? Qual? Ah, sim, eu acho que tomei. Eu vou me deitar um pouco, filho. A cabeça da mamãe está rodando. Certo, mãe. Certo. Descansa. Qualquer coisa me liga. A gente está preocupado. Eu sei, meu filho. Eu sei. Vocês são uns anjos na minha vida. Desliguei o telefone. A Gagá tinha acabado de dar a primeira mordida na isca. Eles achavam que estavam no controle. Eles achavam que o plano estava funcionando. Mal sabiam eles que, enquanto eles se preparavam para me internar, eu estava me preparando para a guerra. E eu tinha a escritura, um fundo de guerra secreto e uma gravação que era uma bala de prata. Amanhã seria um longo dia. O sol mal tinha nascido e eu já estava de pé. Na minha idade, o sono é leve, mas naquela segunda-feira eu não tinha pregado o olho. Eu não estava cansada, eu estava elétrica.
A raiva tinha se assentado e virado um combustível gelado. Eu tinha um plano. Um plano que dependia de duas coisas: a inteligência que eu sempre tive e a estupidez que eles achavam que eu tinha. Levantei, fiz meu café bem forte, tomei meu banho e vesti minha melhor roupa. Não um vestido de festa, mas meu vestido de ir ao centro. Um conjunto de linho bege que me dava um ar sério. Coloquei meus sapatos baixos mais confortáveis. Eu ia andar muito. Antes de sair, peguei o celular bom, o smartphone e o escondi. Tirei-o do meu quarto e o coloquei dentro de um pote de arroz vazio na despensa. Em cima da minha penteadeira, deixei um celular antigo, aquele de botão que mal fazia ligação. Era o celular que eles veriam daquele dia em diante. A velhinha Gagá não sabe mexer em tela de toque, não é mesmo? Meu primeiro destino era o banco. O banco que Bento mencionou na carta. Eu não fui direto para lá. A execução silenciosa exige paciência. Primeiro, passei na padaria da esquina. Comprei pão fresco, conversei sobre o tempo com o seu Afonso. Eu precisava ser vista fazendo minhas coisas normais. Depois, peguei o ônibus. Não o que ia direto para o centro, mas o que dava uma volta maior. Se alguém estivesse me vigiando, e eu não duvidava da capacidade da Sandra de mandar alguém atrás de mim, veria apenas uma velhinha passeando. Desci no centro, o sol já estava esquentando. O endereço do banco na carta do Bento era de 30 anos atrás. Eu sabia que aquele banco específico não existia mais. Ele tinha sido comprado por um banco maior, que depois foi comprado por outro. Eu teria que seguir o rastro do dinheiro. Entrei no primeiro banco grande que vi, o mesmo onde eu recebo minha aposentadoria. Fui falar com o gerente. Um moço novo, de cabelo penteado com gel, que me olhou por cima dos óculos. Pois não, senhora. O que deseja? Eu expliquei com a voz calma que eu tinha uma conta antiga, de um banco que já tinha fechado, e queria saber se eles tinham absorvido essa conta. Ele suspirou, impaciente. Ah, senhora, isso é muito complicado. A senhora tem o número da conta? Tenho, eu disse, e entreguei a ele o cartãozinho amarelado do Bento. O moço olhou para o cartão como se fosse um fóssil. Nossa, isso é antigo. Vou ter que pesquisar no sistema. Pode demorar. Eu não tenho pressa, meu filho. Tenho o dia todo. Ele me deixou esperando na cadeira por quase 40 minutos. Eu não reclamei. Fiquei ali, observando o movimento, fingindo ser uma pobre velhinha perdida. Ele voltou com uma cara de surpresa. Dona Lourdes Gonçalves? Eu mesma. Pois é, a conta existe. Ela foi transferida sim. E... Nossa! Ele olhou para a tela do computador e depois para mim. E pela primeira vez, ele me viu de verdade. Dona Lourdes, essa conta, ela tem rendido juros compostos por 30 anos. Bento, seu marido, ele fez uma aplicação em obrigações do Tesouro Nacional. Ele era um homem esperto. Ele era, eu disse, sentindo um orgulho imenso. Dona Lourdes, a senhora tem... Ele baixou a voz. A senhora tem 183 mil reais parados aqui. 183 mil. Eu quase caí da cadeira. Eu sabia que Bento era econômico, mas eu não fazia ideia. Era mais do que o valor de um apartamento pequeno. Era um fundo de guerra. Era a minha artilharia pesada. O gerente, que antes me tratava como um estorvo, agora era só sorrisos. A senhora quer transferir? Abrir uma conta nova? Investir? Eu quero sacar. A cara dele murchou. Sacar? Tudo? Não, meu filho, não sou louca. Eu quero abrir uma conta nova, só no meu nome. Uma conta que ninguém mais saiba que existe, nem meu filho. Eu me inclinei para a frente. E eu quero um cartão de débito. Para hoje. Em 1 hora, eu saí do banco com uma conta nova, um cartão no bolso e o número de telefone pessoal do gerente, que agora me chamava de Dona Lourdes, com um respeito que beirava o medo. Meu segundo destino, Doutora Beatriz. Eu não fui direto ao escritório dela. Eu precisava de um álibi. Passei na igreja de São Gonçalo, minha paróquia. Acendi uma vela para o Bento. Agradeci pela ajuda do além. Conversei com o padre Cícero. Reclamei do reumatismo. Fui vista. Somente às 2 da tarde eu cheguei no prédio comercial onde a filha da dona Zilda trabalhava. O escritório era moderno, cheio de vidro e aço. A secretária me olhou com a mesma cara que o gerente do banco tinha me olhado mais cedo. A senhora tem hora marcada?
Não, minha filha. Mas diga à doutora Beatriz que é a Lourdes, amiga da mãe dela, a Zilda, e que é um caso de vida ou morte. Literalmente. A moça bufou, mas fez a ligação. 5 segundos depois, a porta do escritório da advogada se abriu. Doutora Beatriz não era uma moça. Era uma mulher, alta, de cabelo preto preso num coque severo, com um olhar que parecia tirar radiografia da alma da gente. Dona Lourdes, entre, por favor. O que aconteceu com a minha mãe? Com sua mãe, nada, graças a Deus, é comigo. Sentamos na sala dela, que tinha vista para a cidade inteira. Ela me serviu água, eu não enrolei. Doutora, eu vim aqui porque minha nora quer me internar numa clínica para loucos, para vender minha casa. E meu filho concorda. Beatriz nem piscou. A senhora tem provas? Tenho. Eu tirei o smartphone de dentro da minha bolsa de linho. Eu o tinha pego do pote de arroz antes de sair. Abri o aplicativo. Apertei o play. A voz da Sandra encheu a sala de luxo. Sua mãe tá ficando gagá. Vamos internar ela e vender tudo. Enquanto o áudio tocava, o rosto da doutora Beatriz, que já era sério, virou uma máscara de fúria controlada. Quando a voz do Marcos disse, "Você tem razão", ela fechou os olhos por 1 segundo. Quando acabou, ela me olhou. Dona Lourdes, essa é a coisa mais nojenta que eu ouvi esta semana. E olha que eu trabalho com direito de família. Eles acham que eu sou uma velha boba. Estão me sabotando em casa, escondendo minhas coisas, dizendo que estou esquecida. Claro, disse Beatriz digitando rápido no computador. É o roteiro clássico. Se chama Violência Patrimonial e Psicológica. Eles estão tentando criar uma narrativa para conseguir uma interdição judicial. Querem que um juiz diga que a senhora não responde por si mesma, para eles poderem tomar conta de tudo. Mas eles não podem vender a casa, eu disse, e contei sobre a escritura e as cláusulas do Bento. A advogada deu o primeiro sorriso do dia. Seu Bento era um gênio. Não, eles não podem vender. Mas eles podem tornar a sua vida um inferno até a senhora ceder. Ou podem conseguir a interdição e administrar seu dinheiro da aposentadoria, por exemplo. Então, o que eu faço? Nós vamos contra-atacar, disse ela, mas em silêncio. A senhora vai fazer exatamente o que eles esperam que a Gagá faça. A senhora vai ser confusa. A senhora vai ser esquecida. A senhora vai ser um pouco difícil, mas no fim vai parecer que está cedendo. Eu já comecei, eu disse, e contei da minha ligação com o Marcos na noite anterior. Perfeito, disse ela, animada. Agora, precisamos de mais. Essa gravação é ótima, mas foi feita sem o consentimento deles. Um juiz pode questionar. Precisamos que eles confessem o plano, de preferência para um terceiro. Como? Vamos montar uma armadilha. Mas, por enquanto, a senhora volta para casa e continua o teatro. E, Dona Lourdes, compre outro gravador. Um que possa ficar escondido na sua sala. Deixe-o ligado o tempo todo. E, por favor, ela me entregou um cartão. Me ligue de um telefone público ou compre um celular pré-pago. Não use o seu. Eles podem estar rastreando. Saí do escritório dela me sentindo 10 quilos mais leve e 20 anos mais forte. Passei numa lojinha de eletrônicos e comprei o menor gravador de voz que encontrei, pago com o dinheiro da minha nova conta. Cheguei em casa no fim da tarde, exausta, mas vitoriosa. Mal entrei e o telefone de casa, o fixo, tocou. Era o Marcos. A voz dele estava tensa. "Mãe, onde a senhora se meteu? Eu liguei o dia todo no seu celular e só dava desligado." Ah, o celular de botão que eu tinha deixado desligado em cima da penteadeira. "Oh, meu filho." Eu forcei a voz de choro e confusão. Eu acho que saí para ir à missa. Mas o ônibus, eu não sei. Acho que me perdi. Fiquei andando." "Perdida? Mãe, como assim perdida? A senhora foi ao centro?" "Eu acho que sim. Tinha muito carro." Eu fiquei com dor de cabeça. Um moço gentil me colocou no ônibus certo de volta para casa. "Ah, Marcos, eu estou com tanto medo." Eu não sei o que está acontecendo comigo. Silêncio do outro lado. Eu podia ouvir a Sandra sussurrando. "Eu te disse, ela está se perdendo." "Mãe, pelo amor de Deus", disse Marcos, e pela primeira vez eu ouvi pânico na voz dele. Pânico de que o plano dele desse errado, não preocupação comigo. "A senhora não pode mais sair sozinha, é perigoso. E se a senhora caísse? E se fosse assaltada?"
Eu não sei, filho. Eu só queria rezar. Chega, mãe. Chega. Eu e a Sandra vamos aí amanhã. Nós precisamos ter uma conversa séria sobre o seu futuro. Meu futuro? Eu disse, com a voz mais inocente do mundo. Sim, sobre cuidados. A gente te ama, mãe. A gente só quer o seu bem. Eu sei, meu filho, eu sei. Desliguei. O teatro estava funcionando melhor do que eu imaginava. Eles estavam vindo direto para a minha teia. Passei o resto da noite me preparando. Peguei o gravador novo. O melhor lugar para esconder algo é a vista de todos. Eu tinha um vaso de samambaia na sala de estar que ficava numa estante alta, perto do sofá onde eles sempre sentavam. A samambaia era de plástico. Ninguém nunca regava, ninguém nunca mexia. Subi num banquinho e coloquei o gravador ali, escondido entre as folhas de plástico e o xaxim falso. Liguei e testei. Perfeito. No dia seguinte, eu acordei e fiz o meu teatro. Quando eles chegaram, por volta das 10 da manhã, eu estava com meu pior avental, o manchado de molho e com o cabelo propositalmente desgrenhado. Mãe? Disse Marcos com uma cara de nojo que ele tentou esconder. Sandra entrou como uma rainha. Bom dia, sogrinha. A senhora parece cansada. Eu não dormi, minha filha. Tive pesadelos, coisas correndo pela casa. Eles se olharam. Era a confirmação que eles precisavam. A Gagá estava vendo coisas. Sentamos na sala, bem no meu sofá, embaixo da samambaia gravadora. Sandra tomou a frente. Sogrinha, fomos diretos. Eu e o Marcos estamos muito preocupados. Ontem a senhora se perdeu. Outro dia foi o fogo. A senhora não está mais dando conta desta casa. Mas é a minha casa. Eu murmurei, fazendo o papel da velha teimosa, mas fraca. E vai continuar sendo, disse Marcos, rápido demais. A gente só acha que a senhora precisa de assistência, 24 horas por dia. Um asilo? Eu disse, arregalando os olhos. Não, disse Sandra, com aquela voz de mel venenoso. Que palavra feia, sogrinha. Uma clínica-hotel, um lugar lindo, com jardim, enfermeiras, outros idosos para conversar. Mas, e o dinheiro? Essas coisas custam caro. Aqui estava, a isca. Sandra e Marcos se olharam de novo. O momento que eles tanto esperavam. Eles achavam que eu estava me rendendo. Bom, mãe, disse Marcos coçando a nuca. É por isso que a gente precisa ser prático. Para pagar essa clínica, a gente vai ter que vender a casa, completou Sandra, sem paciência para a hesitação do meu filho. É o único jeito, Lourdes. A casa paga o seu cuidado. E o que sobrar, a gente guarda para a senhora. Fica tudo em família. Vender a casa do Bento? Eu disse. E dessa vez, as lágrimas que vieram foram quase reais. É para o seu bem, disse Marcos. Eles ficaram ali, descrevendo o paraíso que era a clínica hotel. Eu só balançava a cabeça. Eu estava cansada, eu estava confusa. Eu disse que precisava pensar. Claro, sogrinha, pense, mas não pense muito, disse Sandra, já se levantando. A gente precisa ver os papéis da casa. Onde está aí a escritura? A gente precisa mostrar para o advogado da clínica para ver como fazer a venda. A pergunta que eu esperei. Eu tinha ensaiado 1000 respostas. Eu podia dizer que não sabia. Eu podia dizer que tinha perdido. Mas a doutora Beatriz me disse para revelar parcialmente o poder, para desequilibrar eles. Eu levantei minha cabeça, parei de choramingar, olhei firme para a Sandra. A minha voz saiu clara, sem tremor. A escritura, minha filha! Sandra sorriu, achando que eu ia entregar. A escritura está muito bem guardada, num lugar que o Bento deixou. O sorriso dela vacilou. Onde, sogrinha? No banco? A gente pode ir com a senhora. Não, eu disse, me levantando. O meu avental sujo, de repente, pareceu uma armadura. Está guardada num cofre. Um cofre que só eu sei a combinação. Marcos franziu a testa. Cofre? Que cofre, mãe? A gente não tem cofre. Ah, temos sim. Seu pai colocou há anos, mas o ponto não é o cofre, Sandra. E eu me virei para ela. O ponto é o que está escrito na escritura. Você já leu a escritura da minha casa? Sandra ficou pálida. Ela não esperava por isso. A Gagá não fala de documentos legais. O que tem ela? Gaguejou. Tem as cláusulas do Bento, eu disse, saboreando a palavra. Ele era um homem muito cuidadoso.
Ele se preocupava muito com o futuro. Eu não disse que era usufruto. Eu não disse que era proibido vender. Eu só joguei a palavra cláusulas no ar. Houve um silêncio pesado na sala. Marcos estava completamente perdido. Mas Sandra entendeu. Ela entendeu que eu sabia de alguma coisa. Ela não sabia o quê, mas sabia que o plano tinha acabado de bater num muro. Eu preciso ir ao banheiro, ela disse, e se levantou rápido. Claro, minha filha. O caminho você já sabe, eu disse. Marcos, querido, vá à cozinha e pegue um copo de água para sua esposa. Ela parece pálida. Eles saíram da sala. Sozinha, eu olhei para a samambaia de plástico. O gravador estava lá, capturando cada palavra daquela conversa. Eu tinha conseguido. Eu tinha a segunda prova. E mais importante, eu tinha visto o primeiro pingo de medo nos olhos da minha nora. A execução silenciosa estava funcionando. E eles nem sabiam que a guerra já tinha começado. Assim que a porta da frente se fechou, com Sandra e Marcos saindo apressados e pálidos, eu me permiti um suspiro. Mas não era de cansaço, era de preparação. O cheiro de perfume barato e caro da Sandra parecia ter grudado no meu sofá, um cheiro de coisa artificial. Eu tinha vencido a primeira batalha, mas a guerra, minha gente, exige que se ganhe a última. Eles saíram atordoados. A menção ao cofre e às cláusulas, que eu joguei no ar como quem não quer nada, tinha desfeito o roteiro deles. A velha Gagá não deveria saber o que era uma cláusula. A velha Gagá não deveria ter um cofre secreto. Eu vi nos olhos da Sandra. Ela não estava mais lidando com uma vítima, estava lidando com um problema. Meu primeiro movimento foi trancar a porta. O segundo foi ir direto à samambaia de plástico. Com a mão firme, enfiei os dedos no xaxim falso e pesquei o gravador. A luzinha vermelha piscava, indicando que tinha capturado tudo. O diálogo sobre a clínica hotel, a pressão pela escritura, a minha menção ao cofre e a reação de pânico deles. Ouro. Salvei o áudio. Gravação 005. Enviei para o mesmo e-mail seguro e para a joatora Beatriz, com a mensagem: mais peixes na rede. Eu sabia que eles voltariam. A confusão deles duraria pouco. A ganância é como coceira. Não para até que se sangre. Eles agora tinham um novo objetivo: achar o cofre e a escritura. Eles não iam mais tentar me convencer. Eles iriam tentar achar. E eu estaria esperando. Passei o resto daquele dia e a manhã seguinte preparando o cenário. Eu precisava que eles tentassem. Eu precisava que eles se mostrassem pelo que eram: invasores. Na quarta-feira, eu executei a segunda parte da minha execução silenciosa. Liguei para o Marcos usando o celular velho, de botão. Usei a voz Gagá. Marcos, meu filho, eu estou com tanto medo. Medo de quê, mãe? A voz dele era ríspida, impaciente. A preocupação de fachada tinha sumido. Eu não sei onde eu guardei a escritura. Você e a Sandra estavam falando da escritura. E eu procurei. E não acho. Eu forcei um choro. Eu acho que eu perdi meu filho. Eu perdi os papéis da casa. Houve um silêncio no outro lado. Eu podia ouvi-lo respirando. Ele estava pensando. Ela perdeu. A velha finalmente quebrou. Calma, mãe, calma, ele disse, e a voz dele mudou. Voltou a ser o filho preocupado. Não chora. A gente vai aí. Eu e a Sandra vamos ajudar a senhora a procurar. Deve estar em algum lugar, mãe. A senhora só está confusa. Vocês vêm? Eu disse com a voz embargada. Estamos a caminho. Fica sentada no sofá. Não mexe em nada, mãe. A gente vai achar. Desliguei e sorri. A isca foi mordida tão rápido que eu quase tive pena. Quase. Em menos de 30 minutos, o carro deles cantou pneu na minha rua. Eu os esperava na sala. Eu tinha feito café. O cheiro enchia a casa. Eles não entraram. Eles invadiram. Mãe, onde a senhora olhou? Disse Marcos, já abrindo as gavetas da minha cristaleira. Calma, amor, disse Sandra com os olhos brilhando. Vamos por partes. Sogrinha, onde foi o último lugar que a senhora viu? Ela estava me tratando como uma criança de 5 anos. Eu não lembro. Eu acho que foi no escritório do Bento. Foi o que bastou. Os dois foram como abutres para o escritório. E eu? Eu fui para a cozinha, peguei minha xícara de café quente, encostei no batente da porta do escritório e fiquei assistindo. Foi um espetáculo.
Não está na gaveta de metal, gritou Marcos, jogando minhas contas de luz pagas pelo chão. Procura nos livros, Marcos. Ela pode ter colocado dentro de um livro, Sandra dizia, varrendo as prateleiras. Meus romances antigos, meus livros de receita, tudo jogado no chão. Eles estavam em frenesi. Era uma busca desesperada. Eles não estavam ajudando a velhinha. Eles estavam saqueando. E o cofre, Marcos? Ela falou de um cofre. Onde tem um cofre aqui? Eu não sei. Mãe! Onde está o cofre que a senhora falou? Gritou Marcos, com o rosto vermelho de suor e raiva. Eu tomei um gole do café. Cofre, meu filho. Que cofre? Eu falei de cofre? Ah, meu Deus, eu estou vendo coisas de novo. Eu acho que sonhei. Eu usei a confusão deles contra eles. A gagá que eles inventaram agora era meu escudo e minha espada. Sandra parou. Ela olhou para mim, encostada na porta com minha xícara de café, e ela entendeu. Ela entendeu que eu estava brincando com eles. A raiva no rosto dela era tão pura que parecia que ia explodir. Ela está mentindo, Marcos. Ela está fazendo a gente de idiota. Ela sabe onde está. Ela veio na minha direção, o dedo em riste. Onde está sua velha? Onde está a escritura? Eu levantei a sobrancelha. Minha filha, baixe o dedo. Primeiro, que eu não sou sua velha. Segundo, que esta é a minha casa. E terceiro, eu não acho que vocês estejam aqui para ajudar. Marcos gelou. Mãe, o que é isso? Isso, eu disse, colocando a xícara na mesinha ao lado, é que a procura de vocês acabou. E a minha conversa com vocês também. Eu quero que vocês saiam. A gente não vai sair, disse Sandra, cruzando os braços. Não até a gente resolver essa situação. Você está doente, Lourdes. Você precisa de ajuda. E essa casa vai pagar pela sua ajuda. Não, minha filha. Vocês é que vão. Eu dei as costas e fui para a sala. Eles me seguiram, confusos. O que você vai fazer? Ligar para a polícia? Eles vão ver que você está louca, zombou Sandra. Não, eu vou fazer uma ligação. Mas não é para a polícia, é para o advogado. Isso os parou. Mas a minha ligação foi diferente. Eu peguei o telefone fixo. Disquei o número do meu filho. Mãe, o que você... disse Marcos. O celular dele tocou no bolso. Eu sorri. Engraçado. Eu liguei para você, mas você já está aqui. Eu estava ganhando tempo. Chega! Gritou Sandra. Eu cansei desse joguinho. Marcos, pega ela. A gente vai levar ela para a clínica agora. A gente diz que ela teve um surto. Marcos deu um passo na minha direção com os olhos assustados. Mãe, por favor, facilita. Parado aí, eu disse, com uma voz que eu não usava desde que ele quebrou minha jarra de cristal favorita quando tinha 8 anos. Sentem-se, os dois, no sofá. Eles ficaram parados. Eu mandei sentar. O grito assustou até a mim, mas funcionou. Como 2 cachorros que levaram uma bronca, eles sentaram. Vocês acharam que eu era boba, eu disse. Calma agora. Vocês acharam que eu estava gagá. Vocês reviraram meu escritório, me chamaram de velha louca. Agora, vocês vão escutar. Era a hora. O confronto final. Mas eu não ia fazer sozinha. Eu disse que ia ligar para o advogado, não disse? Eu só não disse que ela já estava a caminho. Naquele exato momento, a campainha tocou. Sandra e Marcos pularam. Eu caminhei tranquilamente até a porta. Abri. Doutora Beatriz entrou. Com sua pasta de couro, seu terno impecável e seu olhar de predador. Boa tarde, dona Lourdes. Cheguei na hora certa? Na hora exata, doutora. Por favor, entre. Meu filho Marcos e minha nora Sandra estavam de saída, mas eu insisti que ficassem para conhecer a senhora. A confusão no rosto dos dois era impagável. Eles olharam para Beatriz, depois para mim. Quem é você? Disse Sandra, arrogante. Eu sou Beatriz Assunção, disse ela, colocando a pasta na mesa de centro. Eu sou a advogada da sua sogra. O sangue sumiu do rosto do meu filho. Sandra, no entanto, tentou manter a pose. Advogada? Para quê? Ela não precisa de advogada. Ela precisa de um médico. É aí que a senhora se engana, disse Beatriz, abrindo a pasta. Sua sogra, dona Lourdes, é minha cliente há algum tempo, e ela me contratou justamente por causa de vocês. A gente não fez nada, disse Marcos, a voz fina de pânico. Nada? Perguntou Beatriz, tirando um papel. Vamos ver. Vamos internar ela e vender tudo.
Isso soa familiar? Se Marcos estava pálido, agora ele estava verde. Sandra engasgou. Isso é... Começou Sandra. Não gaste saliva dizendo que é mentira, senhora Sandra, porque a sua cliente, disse Beatriz, apontando para mim, foi muito... tecnológica. E então eu tirei o meu smartphone do bolso do avental. O celular moderno. O que eles achavam que eu não sabia usar? Os olhos da Sandra se arregalaram. Sabe, Sandra, eu disse, vocês sempre acharam que eu era burra, que eu não entendia de nada. Mas eu aprendi a mexer nisso aqui muito bem. Eu aprendi a gravar. Eu apertei o play. Amor, sua mãe tá ficando gagá. Vamos internar ela e vender tudo. Ninguém vai questionar. A voz da Sandra, nítida, clara, ecoou pela minha sala de estar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcos enterrou o rosto nas mãos. Ele começou a soluçar. Um choro feio, de criança pega, roubando doce. Sandra estava diferente. O choque passou. Ela estava me fuzilando com os olhos. Um ódio puro. Ela começou. Sua o quê? Interrompeu a doutora Beatriz, se levantando. Sua velha esperta? Sua mulher inteligente? A senhora deveria estar aplaudindo a inteligência dela. Em vez disso, a senhora e seu marido planejaram um crime. Porque o que vocês fizeram tem nome. Violência patrimonial, abuso de incapaz, embora ela seja tudo menos incapaz, e tentativa de estelionato. Você não pode provar, sibilou Sandra. Eu não posso, eu disse. E apertei o play na gravação 005, a que eu tinha feito na Samambaia. Onde está a escritura? A gente precisa mostrar para o advogado da clínica. A voz dela de novo. E a do Marcos? Acabou, Sandra? Eu disse, desligando o áudio. Foi aí que a máscara da Sandra não só caiu, ela se espatifou. Ela se levantou de um salto, não para mim, mas para o Marcos. Seu fraco! Ela gritou, e deu um tapa na cara dele que estalou na sala. Eu te disse para ser rápido, eu te disse que ela era uma cobra. E você? Calma, amor. É minha mãe, amor. Olha aí, olha a sua mãe. Ela destruiu a gente. Marcos, chorando, encolhido no sofá, só dizia: para, Sandra, para. E você? Ela se virou para mim com os olhos vermelhos. Você acha que ganhou? Você vai apodrecer sozinha nessa casa. Sozinha. Ninguém vai te querer, sua velha maldita. Sente-se, senhora Sandra, disse doutora Beatriz, com uma voz de gelo. Ou eu chamo a polícia agora mesmo por agressão e ameaça. E acredite, eles virão rápido. Sandra parou. Ela respirava como um animal encurralado. Ela olhou para a advogada, para mim, para o marido patético chorando no sofá. Ela estava derrotada. E ela sabia. O que vocês querem? Ela perguntou, a voz rouca de ódio. Eu, disse Beatriz, quero justiça. Mas a minha cliente, Dona Lourdes, é quem decide. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu, a velhinha gagá de avental. Eu olhei para o meu filho, o menino que eu criei. Ele não levantava o rosto. Ele estava destruído pela própria ganância e fraqueza. Eu não senti pena. Eu senti nojo. Eu olhei para a Sandra. Ela me odiava. E eu era indiferente a ela. Ela era só um inseto barulhento. Eu quero as chaves, eu disse. Eles me olharam. As chaves da minha casa, as que vocês têm. Eu quero as 2 cópias. Agora, na mesa. Marcos fungou, tirou um chaveiro do bolso e o jogou na mesa. A sua, Sandra. Sandra me fuzilou com os olhos. Abriu a bolsa, tirou a chave dela e a jogou com tanta força que fez um barulho alto contra a madeira. Bom, disse Beatriz, recolhendo as chaves. Agora, as formalidades. Dona Lourdes não vai prestar queixa, não por enquanto. Sandra pareceu surpresa. Ela não vai, continuei, porque eu não quero o circo, eu não quero a vergonha. Mas eu me levantei. Fui até o Marcos. Ele se encolheu. Eu me abaixei e levantei o queixo dele, forçando-o a olhar para mim. Você nunca mais, eu disse baixo, para que só ele ouvisse. Nunca mais me chame de mãe. Você não tem mais mãe. E eu não tenho mais filho. Eu o soltei. Doutora Beatriz me explicou uma coisa chamada medida protetiva, eu disse, em voz alta para os 2. Eu não vou pedir uma, porque eu não preciso de um papel para me proteger de vocês. Eu preciso da minha paz.
Vocês vão sair por aquela porta. Vocês não vão me ligar. Vocês não vão mandar mensagem. Vocês não vão passar na minha rua. Se eu souber que vocês falaram o meu nome para alguém, a doutora Beatriz tem autorização para levar essas gravações direto para o Ministério Público. E eu tenho um fundo de guerra que o Bento me deixou, que pode pagar os melhores advogados do país para garantir que vocês paguem pelo que fizeram. Eu revelei o último poder, o financeiro. A cara da Sandra, ao ouvir fundo de guerra, foi de choque absoluto. Agora, eu disse, apontando para a porta. Fora. Marcos se levantou, cambaleando, ainda chorando. Ele foi o primeiro a ir para a porta. Sandra se levantou devagar. Ela arrumou a roupa. Ela me olhou de cima a baixo. Não havia arrependimento, só ódio. Ela sabia que tinha perdido. Você vai morrer sozinha, sua bruxa, ela sibilou. Não, eu disse, abrindo a porta para ela. Eu vou viver em paz, o que é muito mais do que você jamais vai conseguir. Ela passou por mim, batendo o ombro no meu. Eu nem me mexi. Eu e doutora Beatriz ficamos na porta, vendo os dois entrarem no carro. Eles não falaram um com o outro. Marcos estava dirigindo, chorando. Sandra olhava para frente, o rosto uma máscara de fúria. O carro arrancou. Eu fechei a porta. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Era um silêncio limpo. O poder não era ter gritado. O poder não era nem ter as gravações. O poder era ter redescoberto quem eu era. Eu me virei para a doutora Beatriz. Acho que agora é hora de fazermos um café de verdade, doutora. Quando a porta se fechou e o som do carro desapareceu pela rua, a casa mergulhou num silêncio profundo. Mas não era o silêncio do abandono que eu sentia há meses. Era um silêncio de alívio. Era o silêncio de um quarto que finalmente pode respirar depois que a visita indesejada vai embora. Eu olhei para a outra. Beatriz, que estava parada ao meu lado, guardando seus papéis na pasta de couro. Ela não era uma mulher de sorrisos fáceis, mas ela me olhava com um respeito que eu não via nos olhos de ninguém, além dos do meu Bento, há muito tempo. Dona Lourdes, ela disse, a voz firme, a senhora foi impecável, uma general em campo de batalha. Eu ri, um som que saiu um pouco enferrujado pela falta de uso. Impecável, não sei, doutora. Mas eu estava cansada de ser tratada como tapete. E tapete velho, quando é pisado demais, solta poeira. E a poeira que eu soltei parece que deu alergia neles. Deu mais do que alergia, ela concordou. Deu justiça. Ela se sentou na beira do sofá, o mesmo sofá onde a conspiração foi gravada, e ficou séria de novo. Agora, vamos aos próximos passos. Isso não acabou com ele saindo pela porta. E ali, enquanto o sol da tarde entrava pela janela, pintando o chão de laranja, a doutora Beatriz me explicou a lei. Ela me explicou que eu tinha o direito de pedir uma medida protetiva, um papel do juiz que os proibiria de chegar perto de mim ou da minha casa. A senhora quer isso? Ela perguntou. Eu pensei. Pensei no Marcos, o menino que eu ensinei a andar. Pensei na Sandra, com aquele ódio no olho. Não, doutora. Eu não quero um juiz me protegendo. Eu quero que eles me temam. O medo da vergonha pública, o medo das gravações, é uma medida protetiva muito mais forte do que qualquer papel assinado. Beatriz concordou com a cabeça. Sábio. Mas vamos mandar uma notificação extrajudicial. Um documento oficial do meu escritório reiterando que qualquer tentativa de contato será recebida com uma ação criminal imediata. Isso coloca um selo legal no medo deles. Perfeito. E as chaves? Eu disse, olhando para o molho que eles jogaram na mesa. O primeiro passo da sua nova vida, Dona Lourdes, o chaveiro. Vou ligar para um de confiança agora. Ele virá trocar o miolo de todas as portas. Hoje. Enquanto ela fazia a ligação, eu fui para a cozinha. O cheiro de café ainda estava ali, mas era o café que eu fiz para eles, para o teatro. Eu joguei tudo na pia. O som do líquido escorrendo pelo ralo foi como uma limpeza. Eu peguei o pó novo, o pó bom, e fiz um café fresco. Quando o chaveiro chegou, um moço rápido e quieto, e começou a desmontar as fechaduras, a doutora Beatriz e eu sentamos na cozinha. Pela primeira vez, eu paguei pelos serviços dela. Abri o aplicativo do meu banco novo, aquele do fundo de guerra do Bento. Quanto eu lhe devo, doutora? Ela me deu o valor. Eu fiz a transferência, o tal do Pix, na frente dela.
Meus dedos, que eles achavam que só serviam para o crochê, voaram na tela. Ela recebeu a notificação no celular dela segundos depois. Foi um momento poderoso. Eu, Lourdes, a Gagá, pagando minha advogada de elite com o dinheiro secreto que meu marido deixou, usando a tecnologia que meu filho achava que eu não entendia. Dona Lourdes, disse Beatriz, tomando um gole do café fresco. A senhora não é só uma cliente. A senhora é uma inspiração. O que a senhora vai fazer agora com toda essa liberdade? E com toda essa casa? Essa era a pergunta. A casa estava vazia. O meu filho, o meu ex-filho, não voltaria. Eu estava sozinha. Mas sozinha e solitária são coisas bem diferentes. Eu ainda não sei, doutora, eu disse a ela. Mas eu sei que esta casa foi construída para ter barulho, e eu vou trazer o barulho de volta. Depois que a advogada foi embora e o chaveiro terminou, eu fiquei parada na sala com um novo molho de chaves na mão. O metal estava frio. Girei na fechadura. O clique foi o som mais bonito que eu ouvi em anos. O som da segurança. O som do meu controle. Naquela noite, eu dormi. Eu dormi de verdade, pela primeira vez em meses. Dormi sem medo de que alguém estivesse sabotando meu fogão ou escondendo minhas coisas. Dormi sabendo que a única pessoa que mandava naquela casa era eu. A vida continuou, mas era uma vida diferente. As lições aprendidas, que a doutora Beatriz falou, começaram a aparecer, não de dentro da minha casa, mas de fora. Uma semana depois do confronto, a dona Zilda, mãe da Beatriz e minha vizinha da frente, bateu na minha porta. Ela veio com uma travessa de bolo de milho. Lourdes, minha filha, que bolo é esse? Eu vim aqui só para ter a desculpa de perguntar. O que foi que aconteceu aqui na quarta-feira passada? Dona Zilda era a janela da rua. Ela via tudo. Eu vi, Lourdes. Eu vi a sua nora, a Sandra, saindo daqui com uma cara que podia azedar leite. E vi o seu Marcos chorando como uma criança. Eu a convidei para entrar. Fiz café. E eu contei. Eu não contei tudo. Eu não mostrei as gravações, nem falei do dinheiro do Bento, mas eu contei o principal. Eles acharam que eu estava velha demais, Zilda. Queriam me colocar num lugar e tomar conta do que é meu. O queixo da Zilda caiu. Depois, ela ficou vermelha de raiva. Mas que filhos da Lourdes? E o que você fez? Eu mostrei a eles que velha não quer dizer boba. Chamei sua filha, botei os dois para correr. Zilda ficou em silêncio por 1 minuto. Depois, ela bateu na mesa. Bem feito, bem feito. Eu sempre soube que aquela Sandra não valia o prato que comia. E o seu Marcos, um fraco. E então, ela me deu a notícia. A lição dos antagonistas. Pois saiba que a lição deles está sendo dura, disse Zilda, se ajeitando na cadeira, pronta para a fofoca de qualidade. A vizinha da prima dela me contou. A Sandra e o Marcos não duraram nem 24 horas depois que saíram daqui. Parece que tiveram uma briga feia dentro do carro. Gritaria, ela batendo nele, ele chorando. Eles se separaram, Lourdes. Eu parei com a xícara no meio do caminho. Se separaram? Como água e óleo. Parece que ela o chamou de fraco inútil. Disse que ele não servia para nada, se não tinha o dinheiro da velha. Disse que ela não ia ficar com um pobre coitado que foi deserdado pela própria mãe. E foi embora. Pegou as malas dela e sumiu. Dizem que voltou para a cidade dela. Eu sentei. Meu filho, o homem que trocou a mãe por aquela mulher, tinha perdido as duas no mesmo dia. E o Marcos? Eu perguntei, a voz mais baixa. Esse é o que está pagando mais caro, disse Zilda com menos prazer. Está num hotelzinho barato, no centro. Perdeu o emprego porque parece que a Sandra que arrumou para ele. Está bebendo. Ele ligou para a tia Cida pedindo dinheiro, dizendo que a mãe dele o tinha abandonado. Abandonado. A palavra me atingiu como um tapa. Naquela noite, depois que a Zilda foi embora, eu pensei sobre isso. A dor que eu senti no início, a traição, tinha virado uma cicatriz. Já não doía, mas estava lá. Eu senti tristeza pelo meu filho? Não. Eu senti tristeza pelo bebê que eu embalei, pelo menino que eu vi crescer. O homem que ele se tornou, esse eu não conhecia. Ele fez a escolha dele. E a Sandra, na sua ganância, aprendeu que não se pode construir um palácio em cima da fraqueza de um homem.
Ela o usou, e quando ele quebrou, ela o descartou. Eu tinha recebido uma carta do Marcos, algumas semanas depois. Chegou pelo correio, uma carta de 10 páginas, cheia de autopiedade. Ele culpava a Sandra. Ele dizia que ela tinha feito lavagem cerebral nele. Ele me pedia perdão, mas no meio do pedido, ele perguntava se eu podia ajudar ele financeiramente só para ele se reerguer. Eu li a carta, dobrei e guardei numa gaveta com documentos velhos do Bento. Eu não respondi. O perdão, meu povo, não é para ser dado para quem não aprendeu a lição. Ele não estava arrependido do que fez. Estava arrependido do que perdeu. E eu tinha minha casa. Eu tinha meu dinheiro. E eu tinha um silêncio que agora estava começando a me incomodar. Eu olhei para o escritório do Bento, para a minha sala de costura. Eu, que tinha sido costureira a vida toda. Eu tinha os fundos do Bento. Eu tinha o espaço. E eu tive a ideia. Se a Sandra queria vender tudo, eu ia construir. Se eles queriam me internar para me silenciar, eu ia usar minha casa para fazer barulho. Chamei a doutora Beatriz de novo, mas não como advogada de defesa. Doutora, eu quero abrir um negócio. Eu usei o dinheiro do Bento. O fundo de guerra virou um fundo de paz. Eu reformei a minha edícula, aquele quartinho nos fundos que só servia para guardar tranqueira. Transformei-o numa oficina. Com o dinheiro do Bento, comprei 4 máquinas de costura industriais, novas, na caixa. Comprei mesas de corte. Comprei tecidos. Coloquei uma placa no portão da igreja, depois da missa de domingo. Aulas de corte e costura e pequenos reparos. Falar com Dona Lourdes. Eu achei que viriam 2 ou 3. Vieram 12. Vieram mulheres como eu. Viúvas. Mulheres que os filhos achavam que eram um peso. Mulheres que os maridos não deixavam trabalhar. Moças novas querendo aprender um ofício. A minha casa mudou. Onde antes havia o silêncio da suspeita, agora havia o som das máquinas de costura trabalhando. Onde antes havia o cheiro falso do perfume da Sandra, agora tinha o cheiro de café forte e bolo de fubá que eu fazia todos os dias para o lanche das minhas meninas. A oficina da Dona Lourdes virou o ponto de encontro. Dona Zilda se juntou, não para costurar, mas para administrar os pedidos. Lourdes, a padaria quer que a gente faça os uniformes novos. Lourdes, a escola da esquina quer que a gente faça as fantasias da festa junina. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha um exército. O impacto positivo, que a doutora Beatriz tanto falava, não foi só para mim, foi para elas. A dona Marlene, que estava entrando em depressão depois que o marido morreu, agora era nossa mestra dos bordados. A Tati, uma menina de 19 anos que achava que não tinha futuro, descobriu que tinha um talento incrível para desenhar moldes. Nós não estávamos só costurando panos, nós estávamos costurando vidas de volta. Eu me tornei a matriarca, não a velhinha Gagá. Quando eu andava na rua para ir ao mercado, as pessoas não me olhavam mais com pena. Elas me olhavam com admiração. Lá vai a Dona Lourdes, mulher de fibra. Eu, que quase fui internada, agora estava dando emprego. Eu, que quase perdi minha casa, agora a tinha transformado num negócio próspero. Claro, a vida não é um conto de fadas. A cicatriz do meu filho ainda está aqui. Às vezes, à noite, eu pego um álbum de fotos antigo e olho para o rostinho dele, de macacão azul, e me pergunto onde foi que eu errei. Mas eu aprendi, com a doutora Beatriz, que o erro não foi meu. O erro foi dele. Eu não posso carregar a culpa pelas escolhas de um homem barbado. Eu aprendi que a gente não deve se acomodar no papel de vovozinha. A gente pode ser avó, a gente pode fazer bolo, a gente pode fazer crochê. Mas a gente também pode ter uma conta no banco, a gente pode ter uma advogada e a gente pode ter um gravador ligado. Eu estava na minha poltrona, a mesma poltrona de veludo gasto, alguns meses depois. A oficina estava a todo vapor nos fundos. O zum 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 das máquinas era a minha música de fundo. Eu olhei para a foto do Bento na parede. Pois é, meu velho, eu disse em voz alta. Usei o seu dinheiro, mas acho que você não vai se importar. Aquele fundo de guerra não ganhou uma guerra. Ele construiu uma paz. Eu me levantei. Fui até a janela. A minha roseira, que o Bento plantou, estava carregada de flores. Eles me chamaram de Gagá. Eu pensei sobre essa palavra. Eu sou, sim. Eu sou guerreira por não ter desistido.
Eu sou astuta por ter usado a inteligência deles contra eles. Eu sou grata por tudo que o Bento me deixou, o visível e o invisível. E eu sou absoluta, absoluta dona do meu nariz, da minha casa e do meu destino. A porta da sala se abriu. Era a Tati, a menina nova, com um rolo de tecido brilhante nas mãos. Dona Lourdes, a senhora não vai acreditar no preço que eu consegui nesse cetim. A gente vai ter um lucro de 100%. Eu sorri, pegando minha fita métrica. Então vamos ao trabalho, minha filha, porque esses vestidos de festa não vão se costurar sozinhos. A minha transformação estava completa. Eu não era mais a viúva que esperava o fim. Eu era a mulher que estava começando de novo.